Olá pessoal, vamos lá para mais um vídeo, dessa disciplina de Web3. Nos vídeos anteriores a gente falou de revisão de Java, na verdade foi bem rapidinho, só para vocês esquentarem, e aí eu deixo aí o pedido, para que vocês revisem com cuidado a sintaxe Java, faz parte de um dos pré-requisitos para esse semestre, para que a gente tenha um rendimento bom. Então aproveitem para tirar qualquer dúvida, desengavetar aí todas as dúvidas de PO e de sintaxe para a gente ter um rendimento bom nesse semestre, porque a disciplina de Web3 ela está muito conectada a PO e a Web2, certo? E a Web1 também. Então a gente tem muitas dependências e aí caso vocês tenham qualquer dúvida é preciso resgatar, trazer essas dúvidas, ir atrás de material, vídeo, livro, o que for, para a gente ter um avanço bom, tá bom? Então, nesse vídeo de hoje, desse momento agora, a gente vai começar a lidar um pouco com a parte de Java para web. Então, tudo que vocês viram de Java está muito associado a desktop, a telinha, a console e tal. Nada, a gente não fez nenhuma integração, vocês não viram, nenhuma integração com HTML. Por isso que de cara eu já trago esses três pilares que dizem muito sobre a programação web, que é o HTML, CSS, JavaScript. Então quem nunca, se deparou com alguns desafios, para construir suas interfaces, seu front-end. E aí, e aí recomendo fortemente trazer, aquele todo material que a professora Viviane ou o professor Josino já reportaram em outros semestres. HTML é tranquilinho, CSS é a parte bem de design, então quem gosta mais de design sempre gosta de brincar com CSS. E JavaScript eu acho que vocês não têm como ter passado desapercebido após a disciplina de Josino ou qualquer outra parte de Node que vocês já viram. Então, essas três siglas, elas dizem muito e a partir de agora a gente vai começar a misturar elas com o mundo Java, certo? Então, o que é que a gente tem de cara sobre aplicações web? Aplicações web em geral. Eu tenho que pensar sobre, eu tenho sempre um usuário de um lado, usando um navegador, usando um browser, e aí para acessar qualquer coisa ele vai digitar uma URL, vai acessar uma URL http e www.uol.com.br. Qualquer URL que você acessa vai estar disparando uma requisição HTTP request para um servidor que deve estar em algum lugar do mundo, E aí esse servidor é uma máquina, como a gente já sabe, e aí essa requisição está disparando, algum acesso, está solicitando algum acesso a algum recurso desse servidor que vai ser localizado, que tipo de recurso foi solicitado e vai retornar para o cliente através de um HTTP response, mostrando para o seu cliente, mostrando para o usuário, naquele browser que foi chamado lá, qual foi o resultado solicitado. A mensagem, a imagem, o vídeo, qualquer coisa que foi solicitada vai ser agregado isso aqui no conteúdo hipermídia, todo misturado aí, imagem, áudio, vídeo, texto, cores, etc. Então, tudo aquilo que você visualiza no browser, aquilo foi resultado de todo esse fluxo. Então, toda vez que você entra em qualquer página, esse fluxo todo vai acontecer. E por que a gente fala disso? Porque a gente vai precisar entender que, primeiro, a gente tem serviços sendo solicitados e como é que a gente pode implementar esses serviços para dar o melhor resultado para o serviço que a gente quer, tá bom? Então, aquele desenho ajuda a gente a entender, mas tem algumas siglas, tem alguns conteúdos por trás que fazem parte de todo o ecossistema web, Então a gente fala muito de clientes, porque de certa forma a gente está falando de uma arquitetura cliente-servidor. Então do lado do cliente a gente tem os browsers, No nosso caso, os navegadores, um Chrome, um Firefox, um Opera, um Safari. E aí, desse lado, no browser, a gente tem algum HTML com forms e scripts que organizam todo o nosso formulário, nosso conteúdo de exibição. E aí, a partir dele, usando a internet ou a intranet,
a gente consegue fazer acesso a um servidor web, né, no qual estão hospedados os meus documentos HTML. E aí, a gente pensando isso de forma estática, né, mas de forma dinâmica eu tenho linguagens, PHP, ASP, .NET, Java, JSP, né, Ruby, o que for que a gente tiver do meu lado do servidor que possa estar construindo conteúdos dinâmicos com os quais, importantíssimo, a gente consegue fazer acesso à base de dados. Então, eu consigo fazer acesso a qualquer base de dados através dessas linguagens que está instalada, que está configurada para rodar dentro de um servidor, certo? Então, o meu servidor ele vai estar pronto para fornecer serviços, para fornecer atendimentos de qualquer requisição, desde que seja todo configurado para uma determinada linguagem. No nosso caso, a gente vai ter servidor web configurado para trabalhar com Java e prestar todo o serviço de requisições web através do serviço Java, tá bom? E aí a gente chega numa parte só para a gente entender como é que está configurado esse ecossistema do Java. Então, JME, JSE, JE. A gente, quando vocês começaram lá a estudar Java, vocês partem de uma versão, né, JSE, que é o Standard Edition, que trata de aplicações convencionais, applets, que acho que raramente vai ser usado ainda, né, mas aplicações que são mais standalone, né? Que são aplicações que rodam numa máquina e só. Quando a gente vem para o ambiente web, eu vou para uma nova versão, uma nova edição do Java, da plataforma Java, que é JE, que é Enterprise Edition. Que nessa edição, né, nesse conjunto, eu tenho aqui a possibilidade de trabalhar com aplicações web, aplicações distribuídas e aplicações transacionais. Então, é dentro desse contexto de JE que a gente vai estar caminhando todo o semestre dentro de desenvolvimento Web 3, tá? E eu já coloquei aqui, caso tenha passado despercebido, uma referenciazinha para a leitura, que é o capítulo 3 da apostila da Kaelon. No fim desse vídeo está lá compartilhado o link, também eu vou colocar na descrição do texto. Então acessem, leiam, já façam seus comentários e tragam suas dúvidas desse capítulo, tá? Dentro dessa solução, dessa plataforma JE, que é uma siglazinha muito batida, muito comum da gente ouvir, certo? Eu tenho uma sequência de soluções para trabalhar com Java para o web. Então eu parto lá do início de quando eu comecei a estudar Java há uns 15, 20 anos atrás, tá? Tínhamos soluções trabalhando com Servlet, que era o auge de Java para web. Hoje em dia ninguém trabalha diretamente com Servlet e a gente tem outras camadas que facilitam a utilização. Além, a seguir veio o JSP, certo? Que já era um pouco mais evoluído do que Servlet e ajudava um pouquinho em termos de produtividade. Chegamos nas taglibs, que são bibliotecas de tags, onde eu começo a ter, por exemplo, a gente já está acostumado com as tags do HTML, né? Body, head, table, form, tudo isso são tags da própria biblioteca do HTML. Quando eu chego no taglib, eu tenho a possibilidade de criar minhas próprias tags, e aí eu ganho em termos de organização, de produtividade, de reuso, porque eu crio minhas próprias tags e começo a reusá-las, tá? De modo a chegar na JSTL, que é a biblioteca padrão, a taglib padrão para o JSP, que vão ter diversas tags próprias já vinda da própria padrão SAM, né? E por fim, nessa cadeia de soluções web, a gente tem JSF, que é uma das especificações que por um bom tempo foi bem usada. Hoje em dia tem alguns problemas de performance. Eu acredito que tem algumas soluções ainda no mercado que trabalham com JSF, mas não é o principal filão, né? A principal tecnologia, solução que possa trabalhar com Java Web. Para a gente entender um pouquinho como é que se dá como se apresenta essas tecnologias Java Web dentro de uma solução web, tá?
de formulário. A gente pode ver um exemplo aqui de tela de login, onde a gente já sabe que eu vou construir dois inputs, um para username, outro para o password, dois botões. Fazer esse layout vocês já sabem. E aí qual é a questão? Quando eu clicar nesse botão login, eu não quero que chame um PHP ou um ASP ou um .NET, eu quero que chamar uma classe Java, certo? Então a gente sabe criar classe, sabe? A gente sabe criar HTML, sabe? Agora como é que a gente vai conectar essas duas coisas? Então eu tenho como conector principal de ações de uma tela, né? A gente sabe que um HTML, uma página HTML, ela está pronta para responder aos eventos, às ações que o usuário faz. Então, quando eu clico nesse botão login, eu tenho aí uma opção, né, de disparar um evento. No caso, a ação que vai ser disparada vai ser chamar um servlet, chamar uma classe que foi criada, que é o login servlet, para receber essa requisição e dar um retorno. Lembra do que a gente falou há pouquinho? Toda requisição HTTP request ela é processada num servidor web e responde através de um HTTP response. Então, um servlet é basicamente esse canal. Recebe um HTTP request e responde com um HTTP response. E aí, o que é que a gente tem? Cada vez que eu clico no botão login, ele vai acionar o servlet para dar um retorno, que é essa paginazinha aqui com hello admin. Então, esse caminho de clicar, chamar uma classe e retornar, clicar, chamar a classe e retornar, só é possível através de classes que sejam servlet, tá? Isso é a estrutura bem básica para a gente entender como é o funcionamento por baixo. E aí a gente pode ter outros exemplos, né? Toda vez que eu tiver um clique, toda vez que eu quiser chamar qualquer coisa, eu tenho que ter no meu servidor rodando um servlet para fazer esse acesso, para fazer esse reconhecimento do serviço e aí dar a resposta correta para aquele usuário. E aí isso aí parece bem trivial, mas é uma operação importante. Imagine que esse servlet ele tem que reconhecer, né, quem foi o usuário que chamou. Então, se eu tiver 500 usuários acessando a mesma página, eles podem estar recebendo respostas diferentes, obviamente, porque, por exemplo, se eu estou acessando a minha conta do Banco do Brasil e outros ao mesmo tempo também estão acessando, então cada um está recebendo o seu resultado diferente. Então, esse reconhecimento do retorno, né, de quem chamou para o resultado que eu vou dar, isso aí precisa ser bem conectado para que não haja perca ou confusão de informação, tá? E aí, esse blá 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 aí foi uma introdução para a gente chegar num padrão hiper importante, que é o padrão Model View Controller, tá? A gente vai falar dele hoje, nós vamos falar dele na próxima aula, e na próxima, e na próxima, e na próxima, até o fim do semestre. Então, quem ainda nunca ouviu falar do MVC, precisa parar um tempinho agora, ouvir o que eu estou falando e depois procurar mais referências, procurar mais vídeos e aí trocar todas as séries do Netflix dessa semana por assistir vídeos sobre o padrão MVC. O que é o padrão MVC? O padrão MVC a gente vai ter três elementos que vão estar conectados, que é o model, a view e o controller, que vão me ajudar a organizar o meu desenvolvimento para serem organizados em responsabilidades. Então, enquanto eu tenho, ok, a gente vai preencher, vai criar algumas telas e cada ação do meu formulário vai disparar um servlet e o servlet vai trazer uma resposta e aí eu vou acessar banco, eu vou acessar arquivo, eu vou executar regras de negócio, eu vou verificar se o comando, se os dados estão preenchidos. Eu tenho um monte de ações que possam estar lá sendo necessárias para resolver minha tela. E aí, qual é a questão? Colocar as coisas nos seus devidos lugares, porque aí ajuda na implementação, ajuda na correção de erros, ajuda no aumento, né, na escalabilidade, na extensão das minhas funcionalidades, a criar novas funcionalidades. Então, de cara, isso aí ajuda a gente a se organizar, basicamente, e aí promover com que, quando eu tiver que retomar esse código, eu sei onde estão as coisas, eu sei que outras pessoas vão poder mexer no meu código, assim como vai me ajudar também a mexer no código de outras pessoas que todas, de certa forma, estão trabalhando com o padrão MVC. Então, ajuda basicamente na organização e manutenção de código.
Mais uma leitura recomendada, leitura do capítulo 9 da mesma apostila, então já são 2 capítulos, super recomendo isso aí. Então, com detalhes, o que é esse M, o V e o C, tá? Vou começar do model, que é o mais simples. Não, talvez o view seja o mais simples. Vou começar do view, então. View representa toda a visualização da sua página. Então, é o front-end, é a parte visual, é o que a gente coloca de elementos gráficos. Então, cores, alinhamentos, tabelas, como é que eu organizo, se vai ser alinhada à direita, alinhada à esquerda, se vai ser mais para cima, mais para baixo, num grid, com divs, tudo aquilo que está trabalhando na sua organização de design, né, de interface. Então, view é a parte de design, ok? Model diz respeito à parte dos dados, diz respeito a quais são os dados que eu vou apresentar naquela tela ou quais são os dados que eu vou recuperar daquela tela. Então, se eu tenho, por exemplo, uma página de cadastro uma página de login, certo? Login, você preenche o e-mail e preenche a senha. Os dados é exatamente o e-mail e a senha. Não importa para o model, no contexto do model, na parte do M, não importa se aquele e-mail está alinhado à direita ou à esquerda, não importa se aquele e-mail está gigante ou está minúsculo, não importa se está no começo, no fim da página, dentro de uma tabela, dentro de uma div, não importa, certo? Importa é que, em termos de dados, o que eu tenho ali vai continuar sendo um e-mail e uma senha. Enquanto no contexto da view, o que tem ali, o que me importa em relação à view é os alinhamentos, são os textos, as cores, cor de fundo e etc. Então eu tenho duas responsabilidades diferentes, cada uma nas suas caixinhas. A tela é a mesma, mas enquanto com view eu estou me preocupando com a visualização, com o design, e na parte do model eu estou me preocupando com quais os dados, em que contexto eu vou usar aquilo. E aí sobra o controller, certo? O controller diz respeito às ações que a gente vai estar trabalhando naquela tela. Então, eu sei que a tela está bonitinha, trabalhei tudo isso na view. Eu sei que nessa tela eu vou colocar um e-mail e vou colocar uma senha. Coloquei isso relativo ao model. Mas o que é que eu vou fazer ou o que é que vai acontecer quando eu clicar no botão login? Ou se eu clicar no botão limpar, ou se eu der 10 cliques na caixa do e-mail, ou se eu alterar o e-mail, ou seja, as ações que o usuário fizer, se a gente tem alguma repercussão para isso. Então o controller ele vai estar gerenciando as ações do usuário, o que é que o usuário fez, o que é que o usuário pode fazer naquela tela e quais são o que é que o sistema vai responder por causa daquelas ações, certo? Vamos para um exemplo um pouquinho maior. Eu tenho aqui uma tela de agendamento de consultas, certo? Então aqui é um protótipo, um sistema de uma clínica onde o paciente vai poder realizar, né, um agendamento de uma determinada consulta. Então, eu tenho, em termos de tela, né, eu tenho aí agendamento como título, eu tenho o nome do paciente, uma caixa de texto, um botão procurar paciente, eu tenho uma data de consulta, eu tenho o horário da consulta. Então eu quero agendar uma consulta. Se eu for pensar na view, o que é que eu tenho de possibilidades de view aí? Eu posso mexer em cores, eu posso mexer no título, na cor do título, eu posso mexer na fonte, eu posso organizar essas caixas de texto, em vez de estar uma abaixo da outra, eu vou botar uma do lado da outra, na horizontal. Eu posso ter calendário, né? Esse botãozinho aqui, ele abrir um calendário para eu escolher uma data. Então, tudo isso diz respeito à visualização, diz respeito ao V do MVC. Tá, mas em termos de model, qual seria o model, o que é que representa o model dessa tela? Simplesmente eu tenho aí um nome, uma data e uma hora. Em termos de model, em termos de dados, né, o que eu tenho são três dados. Um nome, que pode ser já pensada como um string, uma data, que pode ser um date ou local date, e uma hora, que também pode ser um date, certo? Ou um local time. Então, eu posso ter aí três variáveis, sendo bem direto, né? Eu posso representar o model dessa tela através de três variáveis. E veja, quando eu pensar nessas três variáveis, eu esqueço como é que elas são apresentadas. Eu esqueço que aí eu tenho uma tela que tem preocupações de alinhamento, que tem preocupações de cores, de paleta e o que for.
Porque quando eu penso no model, eu penso apenas nos dados. Então, eu sei trabalhar view, eu sei trabalhar model. O que é que falta trabalhar? O controller. O que é que eu vou pensar no controller para essa tela? Vou pensar o botão de procurar paciente, que se eu clicar aí, eu vou ter que dar um fim, né? Não faz sentido colocar um botão sem ter uma ação por trás. Então, o que é que vai acontecer se eu clicar no botão procurar paciente? O que é que vai acontecer se eu clicar no botão agendar? E o que é que vai acontecer se eu clicar no botão voltar? Os botões eles são bem claramente, né, chances de ações do usuário. Então, o controller ele vai gerenciar as ações do usuário dessa tela. Então, no controller eu vou me preocupar com as ações de procurar paciente, agendar, voltar, basicamente. Mas poderia ter outras coisas. Por exemplo, eu poderia colocar uma ação de que, ó, se eu der 2 cliques na caixa de texto do nome do paciente, eu quero que carregue os pacientes que já existem e listar aí todos eles naqueles autocomplete. É uma ação? O usuário vai fazer alguma coisa e o sistema tem que responder? Sim. Então, isso é uma responsabilidade do controller, tá? E aí, eu vou começar a pensar não mais em model ou view, mas eu vou pensar nas ações que o usuário pode fazer. Então, vejam que sempre, a todo momento, a partir de agora, no momento que você pegar uma tela, você tem que pensar o que é model, o que é view e o que é controller. E esse exercício vai ter que ser a cada tela. Pensou numa tela, pensa nessa estrutura. Vamos ver uma outra tela aqui. Agendamento de consultas. Eu tenho aqui uma tela com título, busca de pacientes cadastrados, que é exatamente o que a gente está propondo quando clica nesse botão procurar paciente da tela anterior, né? Quando clica lá, ele deveria aparecer essa telinha, então nesse protótipo aqui. E o que é que eu tenho nessa tela de visualização? View, acho que vocês já sabem, é front-end, é o que for de visualização, design. Mas o que é que temos de model? E aí, normalmente, eu daria uma pausa, perguntaria e pedia para alguém ir para o quadro, fazer um desenho aí e tal, mas considerando que a gente não pode fazer isso, o que é que eu posso exigir de vocês? Pensem, dêem uma pausa aí, pensem qual seria o model dessa tela, né? O model, a gente poderia pensar, primeiro, a caixa de texto, certo? Que eu preencho aqui o nome, porque eu quero pesquisar pacientes a partir de um nome. E aí, com esse nome que eu coloquei aqui, ele vai listar aqui nomes aproximados. Então, eu botei Rafa, né? Então, ele deveria achar todo mundo que tem essa parte do nome. Então, Rafael, Rafaela, Rafael, Rafael, Rafaela, todos esses aqui se encaixam na minha pesquisa que foi colocada aqui. Então, em termos de model, eu vou lembrar de quê? De dados. Eu tenho de dados aqui o input, né? Essa variável aqui que está aqui por trás, que vai estar recebendo o que eu digitar como meu argumento de pesquisa, mas eu tenho de model também essa lista de resultados. Isso aqui são dados. Então, esses nomes aqui de Rafael e Rafaela, eles não são fixos na minha tela. Eles dependem de alguma informação que foi pesquisada, de algum dado que foi colocado aqui. Então, eu tenho de parte dinâmica, né, e aí o model tem muito dessa característica de encontrar o que é da sua página que é dinâmico. Então, de dinâmica eu tenho aqui como dados essa caixa de texto, que eu posso representar ela como um string, com o nome do paciente pesquisado, mas eu tenho também uma lista de pacientes, uma lista de nomes, que já fazendo um link com Java, o que é que eu poderia mapear? Isso aqui para um array de strings. Ou, fazendo um link mais forte ainda em Java com orientação a objeto, eu poderia ter que isso aqui, o modo dessa parte, é um array de pacientes, um array da classe paciente, porque aí eu tenho de forma muito mais estruturada, organizada, que esses dados aqui podem estar ser representados por um array de pacientes, tá? Então, model seriam dois atributos, uma string e um array de paciente. E o controller, os dois botõezinhos aqui de confirmar ou cancelar, ou não, na verdade, e também quando eu acabar de digitar aqui e sair da minha digitação, ou enquanto eu estou digitando, ele já deve estar acionando a busca. Então, acho que todos já usaram alguns mecanismos que
começa a preencher o resultado enquanto você digita. Então, essa ação do usuário de digitar, ela já está disparando uma ação do servidor. E aí, com isso, a gente faz a busca, e aí isso também é uma ação de controle, é uma ação de gerenciar a minha tela, certo? Em linhas gerais, aqui está um diagrama de sequência, né? Quem viu lá em engenharia de software isso aqui, consegue reconhecer de cara. Então, View, Controller e Model, eles estão conectados, tá? Para acionar para as ações que o usuário vai executar. Então, eu tenho aqui o meu usuário chamando alguma coisa do View, que o View vai chamar o controller vai chamar o Model, que vai retomar para o controller, que vai retornar para o View, ou que pode chamar de novo o controller e assim por diante. Então, isso aqui basicamente é para mostrar a vocês essa conexão aqui. Eu gosto muito dessa imagem, que ela representa bastante que está tudo conectado. Então não é exatamente uma sequência de fazer view model controller ou view controller model. Eles estão entre si conectados e aí isso é importante porque você vai poder reconhecer isso durante a sua implementação do código, tá? E da execução dos frameworks. Então, só para finalizar, padrão MVC é essencial. A gente vai ter, a partir de agora, alguns frameworks, ou seja, alguns auxiliadores que vai ajudar a gente a implementar esse padrão do MVC e vai facilitar com que a gente aplique essa ideia do M, do V e do C de forma muito mais natural e vocês vão ver que vai ficar facinho de implementar, tá bom? Então, até mais, daqui a pouco a gente continua com outras ações.